Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês como foi a intertemporada, ou seja, entre 84 e 85, o que as publicações estavam trazendo na época, quais eram as especulações, furos de reportagem, onde eles acertaram em cheio, onde eles erraram, enfim. Vou trazer para vocês todas essas informações em duas partes, metade hoje e metade na semana que vem, para a gente já dar início à temporada de 1985. E no próximo vídeo da semana que vem eu vou trazer também as últimas histórias sobre a Toleman, ou seja, as últimas curiosidades sobre a Toleman, por exemplo, como a Toleman conseguiu os pneus de chuva para o GP de Mônaco de 1984. Sim, eu descobri essa história, é um furaço e eu vou trazer para vocês na semana que vem. Como a Toleman conseguiu os pneus 84 para o GP do Estoril, também vou trazer essa história para vocês. Como foi a conversa do Hawkridge com o Ayrton? Sim, houve um tira-teima em 1992 em Silverstone, ou seja, o Hawkridge, o homem que quebrou, que enfim não teve sucesso, a equipe dele acabou, e o Ayrton teve todo o sucesso, já era tricampeão mundial, e os dois tiveram uma espécie de tira-teima em Silverstone, bateram um papo sobre o passado. Como foi esse papo? Muito bacana, isso tudo está no livro do Tony Dodgins e eu vou trazer isso para vocês. Elas eram histórias meio fora de contexto, então eu juntei todas elas para um vídeo na semana que vem. A história de Mônaco é simplesmente hilária, beira o inacreditável, ok? Mas enfim, eu vou trazer isso tudo para vocês. Bom, como sempre, a gente vai começar com o maior de todos aí dos Race Reviewers, que é o Danny Jenkinson. O Danny Jenkinson já começa o ano com um furaço de reportagem. Por quê? Ele já anuncia para o leitor que o GP de Dallas não ia fazer parte do calendário de 1985, no caso a abertura da temporada. Ele já meio que garante para o leitor que provavelmente a temporada ia começar no Rio de Janeiro, a Goodyear ia patrocinar os testes de pneus para as equipes Goodyear, obviamente, todo mundo ia viajar para o Rio e lá mesmo eles iam ficar para o início da temporada. Ele cogita vários motivos para a não realização do GP de Dallas. Ele fala de possibilidades de prejuízo do ano anterior, no caso de 84. Ele fala que os dirigentes podem ter ficado desgostosos com o tratamento que a Fórmula 1 deu para com eles por causa dos problemas que aconteceram no fim de semana. Muita repercussão na imprensa de pista esburacada, problemas, recapeamentos, aquela coisa toda, aquela corrida da Can-Am que destruiu o autódromo todo, enfim. Existe também o que a gente sabe, mas aí não é o Dennis Jenkinson, quero deixar bem claro. Existe o que a gente sabe também de movimentos ali contra o racismo, que foram meio que contra a corrida. Existiram também algumas especulações sobre corrupção, sobre literalmente abandono de alguns dos sócios, ou seja, eles pularam fora com parte do dinheiro. Esse GP ele foi realizado muito às pressas, eu já contei essa história para vocês. Long Beach pulou fora, eles precisavam desse dinheiro. As corridas na América do Norte eram caça-níqueis, era para gerar dinheiro. Surgiu essa possibilidade aí, de Dallas, e o Bernie entrou de cabeça, porém o Bernie estava vivendo muitos problemas pessoais nessa época. Quem leu a biografia do Bernie sabe disso. Em meio a todo esse problema, todo esse caos de Dallas, o Bernie estava com vários problemas no casamento. Ele tinha um casamento de 17 anos. A esposa descobriu que ele tinha uma amante. Essa amante tem uma história até engraçada de como ele conheceu ela, porque foi um negócio meio bizarro. Ela estava num GP da Itália uns anos antes. Ela estava andando ali com o Nelson, nada demais, aquela coisa de Maria Gasolina, indo atrás do Nelson. Conclusão da história: o Bernie chega, dá um grito lá, nada de mulher nos boxes. Aí, ou seja,
Que senão começa a virar bagunça. Os boxes naquela época era muito perigoso. A questão não é nem ser homem ou mulher, a questão é que era gente que não era da equipe nos boxes. E aí ela disse pra ele algo mais ou menos assim: sai de perto de mim, senão eu vou dar um chute no seu traseiro. Aí ele disse que foi paixão à primeira vista. Ele convida ela pra tomar uma Coca-Cola. Juro pra vocês, foi assim que aconteceu. É assim que tá no livro. Bom, e o que isso tem a ver com o GP de Dallas? A história é a seguinte: o Bernie, em 84, ele lá com a vida dele normal, com a Tuana, a esposa dele, do nada ele se preparando para ir para os GPs da América do Norte, eram 3 GPs em sequência, o livro conta exatamente dessa forma, ele preparando as coisas dele para pegar o avião e simplesmente o telefone toca e é a amante, e a Slavika chega no telefone e diz para ele o seguinte: Bernie, decide o que você quer fazer, ou você casa comigo, ou eu vou sumir com a nossa filha porque eu estou grávida. E assim que eu der à luz, se você não estiver casado comigo, eu vou sumir e você não vai ver sua filha nunca mais. Foi exatamente isso que aconteceu. Enfim, foi uma loucura a vida dele nessa época na América do Norte, porque ele indo para os Estados Unidos, Canadá, enfim, para fazer os GPs, a amante prestes a dar à luz e literalmente chantageando o Bernie. A vida dele estava uma loucura. Acabou que ele decidiu se casar com a amante, ele se separa da esposa. Ou seja, aqueles dias lá na América do Norte, o Bernie não era o Bernie de sempre, o Bernie que resolve tudo, o Bernie que dá sempre um jeitinho para tudo, enfim, e diante de problemas idiotas lá na América do Norte, como por exemplo, credenciamento de pessoas dentro do autódromo, ou seja, a gente teve todo tipo de problema em Dallas, né? Enfim, recapeamentos, buracos, pista destruída, equipes reclamando, muito calor, enfim. Diante de todo aquele inferno de organização que estava acontecendo, o Bernie, que era a pessoa mais necessária ali para dar um jeitinho nas coisas, o Bernie não era o Bernie de sempre, era um Bernie com a cabeça na Itália, querendo de qualquer maneira tomar um avião para ver a filha que ia nascer, né, e tentar resolver o problema dele com a esposa, enfim, ver o que ele ia arrumar da vida dele. Mas o que ficou para a história então é que o GP de Dallas não aconteceu de fato. Dennis Jenkinson acertou em cheio e ele também acertou em cheio que o GP do Estoril ia ser antecipado para entrar ali na vaga. Ele ainda brinca com o leitor dizendo mais ou menos o seguinte, abre aspas: fiquem atentos, porque quando a Fórmula 1 anuncia alguma coisa, com certeza vai acontecer o contrário. É isso que tem acontecido ultimamente, fecha aspas. É bem assim que ele fala. Ou seja, ele já pega tudo que foi anunciado e já antecipa que não vai acontecer e ele crava tudo certinho como iria acontecer. Impressionante. E aí bate um momento nostalgia no Dennis Jenkinson, onde ele critica esses GPs caça-níqueis, se é que vocês me entendem. Ele fala da tradição da Fórmula 1, de cadê o GP de Rouen, cadê o GP de Reims, cadê o GP de Mosport, enfim, ele começa a citar esses vários GPs e cita inclusive GPs britânicos como caça-níqueis. Ele dá o exemplo ali de Brands Hatch, né, pistas novas que estão entrando porque fazem muito dinheiro, enfim. E ele não considerava Brands Hatch um clássico. Obviamente os clássicos eram as pistas mais antigas na época dele, né? Hoje em dia obviamente que Brands Hatch é um clássico do automobilismo mundial, mas naquela época ainda não era. Cita vários, ele é até longo nesse comentário porque ele cita mais de 20 GPs. Às vezes o Dennis Jenkinson ele quer ser ranzinza mesmo no comentário, sabe? É aquele cara que ele não poupa esforços ali para criticar a categoria. E ele chega a ser enfadonho em alguns comentários de propósito. Nos padrões de 2020, como as publicações são meio que obrigadas a ter um dinamismo absurdo, acho difícil que algum diretor de redação deixasse ele publicar da forma como ele publicava, mesmo sendo Dennis Jenkinson. Mas eu acho que é isso que torna o texto dele próprio e diferente dos outros Racing Reviewers da época, como Nigel Roebuck, Alan Henry, enfim. Mas eu não estou comentando isso com vocês à toa não, ok? O motivo de eu estar comentando isso com vocês é que o Dennis Jenkinson faz uma autocrítica sobre o próprio trabalho dele durante a temporada de 1984 e ele é tão duro consigo mesmo que ele diz a seguinte frase, abre aspas:
fracassamos miseravelmente, fecha aspas. Ele se refere a alguns GPs onde ele é extremamente autocrítico, na minha opinião até de maneira exagerada, porque ele fez um trabalho excelente, na minha opinião, em 1984, mas na visão dele ele poderia ter feito um trabalho muito melhor. O que ele se refere é a respeito dos GPs que tinham data batendo com a época de publicação, né, no caso de fechamento de produção e impressão, né, da revista que ele trabalhava. Então, conclusão da história toda. Ele diz que alguns GPs ele simplesmente não tinha tempo. Deu a bandeirada, às vezes até antes da bandeirada ele já estava no avião voltando e escrevendo ali tal o texto e já tinha que mandar, não tinha como conferir nenhuma informação, tudo era na correria e acabavam sendo textos mais simples, mais curtos, tudo muito mais sucinto. Aí acabavam acontecendo algumas coisas como no circuito do Estoril, onde ele chega e fala: quebrou um Arrows, mas eu não sei quem. O Philip Strafe parou, mas eu não sei o porquê, porque a Renault não diz. É coisa desse tipo, ele dá a informação pela metade. E isso, na visão dele, é um fracasso total. E a gente consegue perceber um pouco de diferença nos reviews de algumas corridas. Por exemplo, no GP de Brands Hatch ou no GP da Alemanha, a quantidade de informações, o detalhamento é absurdo. E ele diz que o motivo disso é porque ele tinha muitas das vezes um mês inteiro até a próxima edição. Alguns GPs ele não tinha tempo para nada e não tinha texto quase que nenhum. Ok? Esse é o grande problema e isso, claro, que afeta aqui o nosso canal, né? Tem GPs que vocês veem que eu tenho muito menos informação. E aí eu tenho que ir além, eu tenho que fazer o plus, eu tenho que fazer o a mais, eu tenho que ir atrás, por exemplo, de um Ibrahim Malik, eu tenho que ir atrás de um Tony Doddgens, eu tenho que ir atrás de um Christopher Hilton, para ter informações exclusivas de Toleman, de Lotus, para ter informações a mais, aquele algo a mais que o Jenkinson deixou passar e eu tenho como buscar em outras publicações. E ele promete que para 85 eles iam mudar o formato todo, eles iam passar a publicar sempre no mês seguinte à corrida, então eles iam ter tempo, né, para conseguir destrinchar a corrida inteira, ter todas as informações necessárias para produzir um bom texto, o que para o nosso canal é maravilhoso, ok? E algumas fontes vão embora agora, ok? Por exemplo, o livro da Toleman, do Christopher Hilton, ele sai e outros livros vão chegar, ok? Só que a gente precisa preparar isso tudo, por isso que eu peço sempre calma a vocês, ok? Por exemplo, o vídeo do carro asa, o vídeo da 4 rodas, o vídeo do Banco Nacional, eram vídeos que já estavam quase prontos e eu fui soltando para ganhar tempo para conseguir preparar a documentação toda para 1985. Então é complicado, no YouTube a gente não pode deixar o canal parado. Então a gente tem que trabalhar para poder parar. É interessante isso, mas é o que acontece. Então eu tinha que deixar tudo já prontinho para conseguir recolher a documentação direitinho para começar a trabalhar 1985, por isso que eu peço sempre calma a vocês. Bom pessoal, e um outro furo que ele dá de reportagem é a respeito do Williams FW010. Ele diz que esse carro vai ser o primeiro Williams de fibra de carbono. E porque ele entrevistou alguém da Williams? Não, o Jenkinson é muito esperto. Ele descobriu que a Williams comprou um forno, para cozinhar a fibra de carbono. Então, se eles têm um forno para isso, é porque o carro vai ser de fibra de carbono ou muitas partes dele. Ele ainda fala assim com o leitor. Ele diz que o carro usará muito pouca liga de alumínio. E ele ainda brinca no final dizendo que o Patrick Head ia passar a assar os seus bolos em casa. Ele até brinca dizendo que o Mansell tem que chegar na equipe com a ponta dos pés ali para lidar com o Keck Rosberg. Ou seja, ele tem que entrar sem fazer muito barulho, na ponta dos dedos, devagar,
mansinho, entrar com calma, cabeça baixa e trabalhar. É mais ou menos esse o discurso do Danny Jenkinson para que o Mansell não entrasse como estrela, como ele fazia muito no passado, para que ele não se comportasse como uma estrela, a famosa esperança britânica, para que ele largasse essa coisa e se concentrasse em guiar. O último reporte da Williams feito pelo Dennis Jenkinson aí nessa intertemporada é um reporte que na opinião dele é muito triste, que é a saída do Neil Otley, grande engenheiro. Para quem não sabe, o Neil Otley que desenhou aquela McLaren MP48, aquele carro maravilhoso do Ayrton lá em 1993. O Neil Otley sairia da Williams, segundo o Dennis Jenkinson, ele já dá esse furão aí também de reportagem, e ele cita o Neil Otley como a cabeça pensante dentro da Williams, a calmaria no meio do mar em fúria que era a Williams. Ele diz que era muito comum nos boxes ele ver o Patrick Head e o Frank Williams e todo mundo correndo para um lado para o outro com Rosberg e gritando o que está errado, que esse carro não dá certo. E ele chegava no Neil Otley, estava o Neil Otley lá, o Neil Otley era engenheiro do carro do Lafitte, estava lá o Neil Otley quieto, tranquilo. Aí ele chegava pro Neil Otley, e aí Neil, o que está acontecendo com o carro? O Neil chegava para ele e dizia o seguinte, abre aspas, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E o Neil Otley tranquilo e vendo todo mundo se matando nos boxes e ele lá tranquilão, era o jeito do Neil Otley de trabalhar. Neil Otley que é um gênio, o cara que criou, por exemplo, as Bardboards, né? Muita gente fala, o Bardboard nasceu no Lotus 97T, enfim, porém eram funções completamente diferentes. O Bardboard do Lotus 97T ele tinha a função de lidar com o ar do pneu dianteiro, da rotação do pneu dianteiro para com a carroceria do carro, ou seja, você faz como se fosse uma caixa de roda. Eu vou até trazer aí para vocês o texto do Joseph Katz, onde ele explica que o grande desafio num carro de open wheel é você lidar com todo o drag gerado pela zona de alta pressão antes dos pneus e a zona de baixa pressão depois dos pneus. Isso gera muito arrasto e eu vou deixar aí a explicação do autor, se vocês quiserem vocês podem pausar aí para dar uma lidinha no texto. O Bardboard ele vai ajudar o Fórmula 1 a gerar downforce, que o Katz chama de geração de downforce horizontal. É isso mesmo, é espetacular esse tipo de princípio. Qual é o princípio do downforce horizontal? Se você tiver qualquer superfície plana num carro de corrida, na qual a pressão em cima do plano seja superior à pressão embaixo do plano, pronto, você gerou downforce horizontal, segundo Joseph Katz. E é isso que é feito na frente Harvey Postwaite, ok? Você gera downforce horizontal, essa é a ideia. E você separa o fluxo de alta pressão que está em cima da prancha com o de baixa pressão que está embaixo da prancha, e isso melhora muito também o fluxo embaixo do carro. É mais ou menos essa a explicação do autor, ok? E isso vai dar a esses carros muita vantagem. Felipe, mas o Harvey Postwaite, quando fez a frente Harvey Postwaite lá, aquela frente elevada com a prancha, ele não usava o Bardboard. Exatamente, pessoal. Por isso, Neil Otley introduziu a peça, porque ele potencializa o efeito da frente Harvey Postwaite. Ok? Ele consegue fechar o túnel. Como vocês veem ali no esqueminha, o Katz coloca, aonde você tem a zona de alta pressão, e ele constrói ali, ele desenha o túnel direitinho, sem você ter nada na frente para que vocês possam visualizar. Lembra o vídeo de Monza, onde eu ensino para vocês a traseira cockshape e o downforce horizontal, onde eu tenho a criação de uma zona de alta pressão entre o assoalho e o pneu, porque o pneu é um gerador de alta pressão, tanto na frente do carro quanto atrás do carro, o pneu gera alta pressão, vocês já aprenderam isso hoje, e depois do pneu você tem uma zona de baixa pressão, também já ensinei isso para vocês lá no vídeo de Monza. Então qual é a ideia? Você usa o assoalho para ter um fluxo de alta pressão em cima dele e um fluxo de baixa pressão que naturalmente já existe embaixo do assoalho, porque ele é criado, essa baixa pressão lá na frente, ok? Do assoalho. Então, conclusão dessa história toda. Quando você tem
fluxos com pressões diferentes em cima de uma superfície horizontal, isso gera downforce mesmo sem ela ter o formato de asa. Se o pneu gera alta pressão, por que não botar uma prancha horizontal para tirar vantagem disso? É mais ou menos esse o raciocínio. E a partir do momento em que você passou pelo pneu, a pressão cai, conforme eu já ensinei para vocês, e aí você faz o formato Coke Shape para conseguir usar essa baixa pressão no difusor embaixo da asa traseira, que é onde você quer baixa pressão. E é maravilhoso isso, gente. Você coloca baixa pressão aonde você quer e alta pressão aonde você quer. Você brinca com os fluxos de pressão. É maravilhoso. Esse livro é incrível, ok? Eu super recomendo, porque o Katz é um cara genial. Ele conhece muito, principalmente da Kart World Series, mas ele aplica muito na Fórmula 1 também. É um gênio. Joseph Katz é maravilhoso. E o legal, pessoal, é que a gente pode usar o futuro para comprovar coisas que ele já dizia pra gente em 1995. Reparem como a área plana dos Fórmula 1 aumentou e muito na traseira dos anos em que ele escreveu a obra para cá. Se a gente pegar um carro de 95 e um carro de 2020, a área plana é absurda, né? Muito maior a área plana atual da traseira dos Fórmula 1. Ok? Então é muito bacana. O Katz, ele tem construções de raciocínio que de fato se propagaram com o tempo. São conceitos que foram seguidos, sim, aplicados, aperfeiçoados, e diria eu, amplificados até com o tempo. Tudo que ele mostrou ficou maior, melhor com o tempo, porém seguindo as premissas que ele explicou lá atrás. Bom, mas o bargeboard tem 3 funções, e eu dei a vocês 2 funções. Vamos recapitular aí rapidinho. Lidar com o fluxo do pneu dianteiro, e isso vai ser feito na parte visível do bargeboard, a parte que a gente vê, a parte externa dele, né, ele montado na vertical, e a parte interna que a gente não vê, ela potencializa o duto Harvey Postwaite, ou seja, ele é um auxiliar na geração do que o Katz chama de downforce horizontal. Qual é a terceira função do bargeboard? É muito simples, pessoal. O que fazer com esse fluxo que entrou no túnel Harvey Postwaite, ou seja, né, e gerou o downforce horizontal? O que fazer com esse fluxo que está em altíssima pressão e em breve vai sair da constricção e vai estar em menor pressão e altíssima velocidade? O que fazer com esse fluxo? É muito simples. Vamos conduzir ele para os intakes, ou seja, para os radiadores. E dessa forma a gente consegue diminuir muito a tomada de ar dos radiadores e torná-los eficientes em diferentes velocidades. É mais ou menos essa a ideia. É genial. A peça então tem 3 funções. O que acontece com o intake de radiador? A gente quer os 3 fluxos que eu expliquei para vocês no vídeo passado. O fluxo que vai entrar no intake, que é o central ali da imagem central, do exemplo central ali, ok? O desenho do meio. Você vai ter o fluxo que passa por cima e o fluxo que atinge a porção inferior do sidepod. Em baixa velocidade, se eu tenho um sidepod com uma entrada muito pequena, o ar vai se dividir num fluxo interno, ou seja, eu vou ter o fluxo superior, o inferior, e dentro do intake ele vai se dividir, parte dele vai voltar, e eu não quero isso. Ah, Felipe, mas então é só a gente aumentar o intake que a gente resolve o problema da baixa velocidade. Ok, mas aí o Katz diz que a gente entra no problema das altas velocidades, e aí a gente vai, por exemplo, lá de cima. Se em alta velocidade eu tenho uma tomada de ar muito grande porque eu fiz isso para resolver os problemas de baixa velocidade, eu vou ter 3 fluxos, porém o fluxo superior e o inferior vão se dividir fora do sidepod, fora do coverage. E você também não quer isso, porque isso vai gerar arrasto, vai gerar drag. Então você não quer esse tipo de coisa acontecendo. E o que isso tem a ver com bargeboard?
ele vai acelerar o fluxo de ar antes de entrar no intake do radiador, ou seja, eu consigo manter a tomada pequena para as altas velocidades, porém nas baixas velocidades o ar foi acelerado pela pressão. Agora vocês entenderam que foi criada ali entre o bargeboard, a prancha horizontal e a própria carcaça do carro, que vai criando uma espécie de funil onde ela vai pouco a pouco aumentando a pressão do fluido e depois, obviamente, ela vai liberando esse fluido pelo bargeboard. E ele perde pressão e aumenta a velocidade assim que termina a constricção, ou seja, assim que o fluxo é liberado, ele aumenta muito em velocidade e perde pressão, o que é muito bom, já que ele é direcionado ao intake e ele está em maior velocidade. O que isso significa? Que o fluido vai trabalhar bem ali mesmo com o carro em baixas velocidades, porque o carro está numa velocidade mais baixa, porém o fluido está numa velocidade muito maior do que a do carro. É mais ou menos essa a ideia, ok? E ele vai trabalhar bem na entrada do radiador em baixas velocidades e em altas velocidades. Por isso que as tomadas de ar dos radiadores diminuíram muito mesmo de 1993 para cá. Se a gente for comparando, ok, essas tomadas de ar cada vez são menores e mais eficientes. E o Jenkinson presta essa homenagem aí ao Neil Otley, né, por estar trocando de equipe, deixando a Williams, e eu estou prestando também essa homenagem ao Neil Otley, porque na minha opinião ele foi meio que o gênio esquecido da Fórmula 1, porque a Fórmula 1 sempre lembra de Colin Chapman, Ralph Bellamy, John Barnard, Steve Nichols, Adrian Newey, Gordon Murray, enfim, e todo mundo cita esses caras como os que deram as grandes contribuições, né, para o desenvolvimento da categoria, né, desenvolvimento técnico e principalmente aerodinâmico, e todo mundo esquece do Neil Otley, que é um cara que trabalhou muito tempo na Fórmula 1 e deixou sim legado, como eu estou mostrando aí para vocês no vídeo. Bom, e sobre a McLaren, o Jenkinson diz o seguinte, abre aspas, qual é o desafio agora? Vencer 100% das corridas, porque 75% eles já conseguiram. Eu não duvido de mais nada a respeito desse time. Uma coisa que eu duvido é que alguns jornalistas tenham especulado que o motor Tag Porsche poderia ser vendido para outros times. Eu duvido muito que isso aconteça, visto como esse motor foi desenvolvido. Ou seja, o Danny Jenkinson está dizendo tudo aquilo, né, a respeito do Mansour OG ter financiado o motor e por isso ele tinha metade das ações ali, quase metade das ações da McLaren. Então o Danny Jenkinson diz que era muito difícil esse motor ficar disponível para outros times. Outro reporte que ele dá a respeito da McLaren é que o engenheiro Alan Jenkins estava de saída para os Estados Unidos para a Kart World Series. Ele recebeu uma oferta irrecusável da Penske e o Roger Penske tirou esse engenheiro da McLaren, ok? Ele era o engenheiro do carro do Prost, então ele está de saída ali da equipe. O Prost ia ter que arrumar um novo Racing Engineer, né, para acertar os seus carros ali. Ele diz que a McLaren pode agora não se concentrar necessariamente em tentar ganhar todas as corridas ou coisa do tipo, até porque o Jenkinson diz que isso é bem provável. O que ele diz é que a McLaren tem que tentar fazer as coisas de maneira mais calma e tranquila. Ele se refere a respeito dos vazamentos de água, explosões de motor, quebras de caixa, tudo na última hora, muita correria. O Prost diversas vezes indo para o T-Car, né, o carro reserva, enfim, ele torce para que as coisas aconteçam de maneira mais calma dentro da McLaren, porque a gente mesmo viu, né, que isso decidiu o campeonato e meio que o Jenkinson ali já dá um puxãozinho de orelha aí na McLaren. Bom, e o último assunto aí do Dennis Jenkinson sobre a McLaren é na relação entre Prost e Lauda. Ele diz mais ou menos o seguinte, abre aspas, Nick tem que ficar esperto porque sempre terá sombra de Alan, porém ele está de costas para o sol. Eu não sei se vocês entenderam essa frase, o Jenkinson foi meio filósofo aí
Mas o que ele está querendo dizer é o seguinte, que quando você está de costas para o sol, a sombra, no caso o Alan, está projetado à frente do Nick. Ou seja, o Nick tem que tomar muito cuidado porque ele tem à sombra um cara que está à frente dele. Ou seja, é o Jenkinson reconhecendo que o Lauda foi campeão, porém o Alan é extremamente rápido e estava uma sombra à frente do Lauda. Ou seja, ele tinha que tomar cuidado porque o Alan ia vir com tudo em 1985. E é nessas horas que eu falo para vocês, né, nesse tipo de parábola, enfim, é nessas horas que eu digo para vocês que o texto do Jenkinson é maravilhoso. Ele não ia pegar e dizer que o Alan é mais rápido que o Nick. Muitas pessoas iam ler isso, muitas pessoas iam tomar isso como ofensivo e tentar explorar isso. Ok? Mostrando isso para o Nick ou para o Alan, ou enfim. E ele usa ali de uma metáfora para dizer o que ele quer, deixando nas entrelinhas, porque milhares de pessoas não iam simplesmente compreender a metáfora. É genial o Dennis Jenkinson. Bom, e ele anuncia a criação de um novo time, o Zack Speed, né? Esse nome vem ali da preparadora Zack Speed, que segundo o Dennis Jenkinson alcançou fama na Europa, não pelo nome bonitinho e sim pelos resultados de pista. Preparadora essa que participava de várias categorias, inclusive do grupo 5, o extinto já, né, na época, grupo 5. O Jenkinson diz que a Zack Speed conseguiu fazer fama na Europa trabalhando duro e conseguindo resultados, e não necessariamente ali, né, fazendo pecinhas cosméticas bonitas para sedãs familiares. Ele dá uma brincada aí com algumas preparadoras. E aí eles citam o Henryk Zakowski. Ele diz que o Zakowski nasceu ali no sul de Eifel, né, na Alemanha, ou seja, muito próximo de Nürburgring, e sempre que ele criava dispositivos novos, ele tinha um dos melhores autódromos ali do planeta para testar os seus componentes. Então eles corriam para Nürburgring para testar tudo, e foi sempre assim na história do time Zack Speed. Bom, ele diz que além do carro todo ser da Zack Speed, ser totalmente feito pelo time alemão, o motor também ia ser feito todo ele pela Zack Speed, ou seja, ele compara o Henryk Zakowski ao Brian Hart, dizendo que o Zakowski é o Brian Hart alemão, mais ou menos nesse sentido. Ou seja, um homem que sozinho pega um bloco Ford, modifica um monte de componentes e no final das contas tem um motor próprio participando da principal categoria do automobilismo, competindo contra montadoras que têm orçamento ilimitado. É a mesma coisa ali a respeito do Zack Speed, né, do time Zack Speed. Eles iam entrar aí num mundo extremamente difícil e competitivo, porém eles já vinham aí de uma história de competição muito grande, igual o Brian Hart também, para categorias menores desde sempre. Bom, e um furaço de reportagem aí sobre a Zack Speed que o Jenkinson dá para o leitor é que ele já estava sabendo que antes mesmo de estrear a equipe não faria todo o calendário e consequentemente ela não ia mais poder somar pontos. Era uma regra da FISA na época que não ia deixar mais equipes que não participassem de todo o campeonato somar pontos, não ficava aquele monte de ponto pingado igual a gente tinha nos campeonatos mais antigos. Só vai somar pontos para o campeonato quem foi inscrito em todas as etapas. Se a equipe se inscreveu, foi para o final de semana, porém foi nocauteado, ok. Agora, o time que não se inscreveu para a corrida A, B ou C, ele não vai somar pontos a temporada inteira. O Jenkinson diz que essa regra é desnecessária. Na minha opinião, eu não concordo com ele, ok? Eu acho essa regra muito necessária, porque você evita as equipes que juntam uma enorme parte do orçamento para fazer GPs ali seletivos. Isso aí não é legal, porque prejudica as equipes que participam do campeonato inteiro. Eu vou tentar dar um exemplo aqui. Vamos supor que a Ozella participou do campeonato inteiro, né? Ela é uma equipe frequente no calendário, porém é uma equipe que todo mundo sabe que tem extremas dificuldades financeiras. Porém, ela conseguiu se organizar ali para conseguir bancar viagem, para conseguir bancar despesa de hotel, para conseguir bancar
toda a infraestrutura para o ano todo. Ok, ela está participando ali de todos os GPs em baixo nível técnico, porém ela está indo a todos os GPs. Aí vem uma equipe que gasta $1 milhão para fazer um GP e só tem condição de fazer aquele único GP, e às vezes ela tem um bom contrato de motor, aquele carro é extremamente rápido de reta, aí eles botam esse carro, vamos supor, em Hockenheim, marcam um ponto, pronto, eles já estão o campeonato inteiro na frente da Osella, que correu todas as provas do ano, infelizmente, para encher grid, e aí no final do ano eles recebem uma cota maior, então é muito injusto. Eu concordo com a FISA nesse ponto. Você tem que ter as equipes que participam do campeonato e as equipes que participam de provas esporádicas. E é aquilo, você não está impedindo a equipe de se inscrever para uma prova esporádica. Ela tem o direito de participar. Ela só não pode participar do campeonato mundial contra times pequenos que estão ali correndo o ano inteiro e gastando o que muitas das vezes eles não têm. Muitas das vezes esses times pequenos arrumam dívidas com bancos para tentar quitar no fim da temporada, ou arrumam dívidas com fornecedores, ou ficam dependendo de bônus que não vêm, fazem contratos ruins com fornecedores de lubrificantes ou de pneu ou de combustível e no final tem que pagar essas despesas porque não conseguiram tecnicamente atender aos contratos. Enfim, é um monte de complicações. Aí vem um time que juntou orçamento para fazer algumas provas só e passa à frente. É muito injusto. Mas, se você tiver uma opinião diferente aí a respeito disso, eu vou adorar ler, ok? Nos Estados Unidos, vai muita gente citar os Start and Parks nos Estados Unidos, né? Mas lá é completamente diferente, porque, por exemplo, na NASCAR, todo mundo marca pontos. Então não tem como você entrar num GP e você conseguir pontuação para superar equipes que estão fazendo o campeonato corrente o ano todo. Isso lá é quase impossível. Não é impossível, mas é quase impossível. Agora aqui, onde você via muitas equipes marcarem um único ponto a temporada inteira, é totalmente possível de um time entrar do nada, marcar um ponto e sumir. E prejudicar esse time que está ali lutando o ano inteiro por aquele ponto. Lembrando a vocês que só 6 marcavam. Então era muito difícil pontuar. Essa é a grande questão. Num campeonato onde tão poucos carros pontuam, porém todo mundo precisa de pontos porque ninguém quer ser o último colocado do campeonato, entra um time para roubar pontos e não está participando do campeonato corrente, na minha opinião é complicado isso daí. Mas se você acha que não, deixe nos comentários a sua opinião a respeito, que eu vou adorar ler. Ok? Mas enfim, eu estou deixando a minha opinião aqui, eu evito até fazer isso, mas eu estou deixando a minha opinião a respeito. Bom, e mais uma nova equipe que o Jenkinson diz que ia entrar na Fórmula 1 era o que ele chama de equipe Haas. No caso, né, do Carl Haas, que ia se juntar um conglomerado ali de milionários para montar um time para entrar na Fórmula 1, porém o Jenkinson diz que eles não tinham motor para isso ainda, porém ele garante que as chances eram muito grandes dessa equipe aparecer com turbinas Roll-Set e um motor Hart atrás do seu carro. E foi exatamente isso que aconteceu. Mais uma que o Jenkinson acertou antes mesmo dele saber o nome da equipe, que no caso ia se chamar, né? A gente ficou sabendo mais tarde que era a equipe Lola, mas enfim, antes mesmo dele saber o nome do time, ele já chutava ali quase que certo que ia ser um motor Hart com turbinas Roll-Set. O Jenkinson não dava um chute para fora, era impressionante. E ele acerta também que o piloto ia ser o Alan Jones, o campeão do mundo australiano que está de volta à Fórmula 1. O Jenkinson também acerta isso daí. Bom, e novidades aí sobre a Tyrrell. O Dennis Jenkinson avisa para o leitor que Ken Tyrrell não tinha desistido dos pontos ganhos em 1984 e muito menos dos resultados. Ele garantia que tinha vencido uma audiência contra o grupo FISA-FOCA em tribunais de terras francesas, ok? E ele dizia que ia conseguir recuperar os pontos, porém FIA, FISA, FOCA, enfim, todo mundo respondia o contrário para os jornalistas, dizendo que não, que isso era impossível, que ele não ia conseguir na justiça comum recuperar pontos que foram perdidos em justiça esportiva. Mas enfim, ficou toda essa discussão
O Jenkinson diz que o Ken Tyrrell ia vir para a temporada de 85 com um chassi chamado 014, porém o chassi da Tyrrell era o 012, né? E a Tyrrell pulou o 013, e aí o Jenkinson brinca dizendo que talvez a sorte do Ken Tyrrell melhorasse se ele batizasse o chassi de 013. Ele dá uma brincada aí com 13 e a Fórmula 1, né? Vocês sabem que a Fórmula 1 evita o 13 de toda forma possível. Mas enfim, a verdade é que isso não aconteceu, o Ken Tyrrell não conseguiu recuperar ponto nem resultado algum, porém, né, ficou essa expectativa aí na mídia britânica de que a Tyrrell pudesse recuperar esses pontos, mas isso não aconteceu não. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Na semana que vem eu vou trazer aquelas histórias da Toleman para a gente fechar o ciclo da Toleman e também os testes de pneus em Jacarepaguá, ok? Então toda essa repercussão dos testes, como foram esses testes, quem foi mais rápido do que quem, por quê, enfim, toda essa repercussão eu vou trazer para vocês no próximo vídeo. Então até o próximo vídeo, quarta-feira, 7 da noite.